Fala pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo uma novidade aí para o canal, o meu novo trabalho, meu novo emprego aqui em Portugal. Estou trabalhando como estafeta, algo que eu não tinha experiência nenhuma, nunca fiz isso no Brasil. E vou partilhar aí com vocês o dia a dia, os perrengues, as dificuldades, os aprendizados que eu tenho vivido aqui. Bora? Bom pessoal, como vocês já viram aí, né? Tive que mudar o visual, tá muito quente aqui na Europa, tá um calor absurdo. E o meu trabalho de serralheria, eu sofro com calor, muito equipamento, né, muita roupa de proteção. Então tive que dar um trato aí, fiz as pazes com o meu barbeiro, meu amigo Abidiel. Se vocês forem aqui de Barcelos, procurem ele, um profissional fora de série. E justamente ele também que me indicou esse trabalho de estafeta. Um cliente dele, que era funcionário lá do local de trabalho, estava à procura de alguém, perguntou se ele não poderia indicar, e ele me conhecia, sabia que eu, enfim, tinha moto, ando de moto. Pô, às vezes o cara tá interessado. E aí fui, enfim, conversei lá e fiquei na vaga desse rapaz que saiu. E como é que funciona, né? Qual é o meu trabalho? Bom, eu sou estafeta no Burger King e eu faço um part-time 3 dias na semana, dá mais ou menos umas 48 horas por mês. Então é um trabalho bacana porque não toma tanto meu tempo, e faço uma grana extra. E o meu objetivo com essa grana extra é guardar, enfim, investir, e não necessariamente ser um dinheiro para usar aqui da minha sobrevivência do dia a dia. Vir para Portugal foi, assim, vocês já viram aí nos vídeos, né, vários objetivos, vários planos, viajar, conhecer o país, enfim, se reinventar e pensar também no futuro. E esse part-time, ele é um pouco disso, para eu poder, enfim, ter uma reserva. É um trabalho novo que eu peguei num período em que está chegando o verão. Então, por exemplo, agora são longos meses aí praticamente sem chuva. Eu não sei como é que vai ser aí a experiência quando começar a chover, quando chegar o inverno. Por enquanto é muito tranquilo, né? Trabalho, enfim, debaixo de sol quente, então não tem chuva, não tem aquela porrinhação do clima. Vamos ver quando o tempo mudar. Como que é a experiência no dia a dia, né? Como é que foi? Enfim, como eu falei, eu nunca fui estafeta. O Burger King lá também não exigia experiência nesse sentido. Como eu sou funcionário do Burger King e não propriamente dito como funcionam os estafetas de um modo geral, né, da Glovo, do Uber Eats, eu sou um funcionário da lanchonete. Então eu não faço serviço só de estafeta, eu também ajudo dentro da lanchonete. Então eu tenho que passar por uma série de treinamentos, geralmente em vídeo, antes de começar a trabalhar. Mas eu tive que aprender como é que funciona a montagem dos sanduíches, questão de higiene, limpeza do local, preparo, dos gelados, batata frita, limpar o ambiente, enfim, eu tenho que ter todo esse conhecimento, porque afinal de contas eu circulo também por dentro ali da cozinha dos ambientes onde fazem as refeições. Questão de higiene, limpeza, lavagem das mãos, enfim, tudo aquilo. Então, nas minhas horas vagas, né, não é tão comum, porque a gente está sempre tem cai entrega, mas quando não cai, eu tenho ali, ajuda às vezes a preparar um pedido, então, tirar uma batata, um gelado. Montar os sanduíches em si a gente não faz, tem um pessoal que faz. Mas a montagem do pedido, a parte das bebidas, isso a gente tem, assim, quase sempre acontece dos entregadores, dos estafetas montarem os próprios pedidos. Tem gente que gosta, tem gente que não, tem gente que prefere ficar só de estafeta por conta própria. A vantagem ali é que é tudo do Burger King, a roupa, né, a farda eles que dão, a moto é deles, então assim, eu não tenho preocupação nenhuma. Eu chego lá, bato meu ponto, visto meu uniforme, trabalho, fim do dia, acabou, vou embora, bato meu ponto também, então eu não tenho que me preocupar com nada assim dos equipamentos e tal. Quando você está estafeta particular, você tem que se preocupar com a manutenção da moto, consumo de combustível, tudo aquilo. Lá não, lá é só chegar e trabalhar. É um trabalho relativamente tranquilo. O que eu acho que é um grande problema, é que eu já falei aqui algumas vezes no canal, que é a dificuldade da língua. É muito importante falar, pelo menos em inglês aqui, porque a gente vai lidar o tempo todo com pessoas de fora. Aqui em Barcelos eu descobri, eu não sabia, existe uma escola internacional que recebem pessoas de toda a Europa. Então eu já fui falar, fiz entrega para ucranianos, russos, espanhóis, acho que da Bulgária também. E assim, vão falar em inglês. Mas a gente chega ali, às vezes o cara vai usar sei lá, um inglês um pouco diferente, mais vamos dizer assim, com o sotaque do país dele, você fica mais enrolado ainda. E o meu inglês é uma porcaria, é inglês de escola pública do Brasil, e a gente vai ali no enrolation. Então, quando acontece uma situação da pessoa às vezes ter que conversar mais, aí tem que ser Google Tradutor. Mas de um modo geral, liga para o cliente, né? Avisa que chegou a entrega ali e faz a entrega. Então a gente fica ali, né? A gente chega, bate ponto, fica ali, dá uma olhada no estoque, vê se está faltando alguma coisa ou não, repõe bebida e tal. A gente tem
vamos dizer assim, as nossas geladeiras, os nossos setores ali do pessoal que faz as entregas. Então chega ali, as embalagens, vê se tá tudo, vê a moto se tá tudo ok, faz um checklist ali da mota, né? Que é como dizem aqui em Portugal, vê se tá tudo certinho. E quando cai um pedido, a gente tem um aplicativo, né? Esse aplicativo dá o endereço, dá o número do telemóvel do cliente, dá ali o pedido, o que que é, bota no Google Maps e segue. Você não precisa assim ser um conhecedor da região. Se você está chegando aqui e quer trabalhar com isso, você não precisa ser um conhecedor da região, porque o próprio aplicativo já abre o Google Maps e você vai. É lógico que com o passar do dia a dia, você vai perceber que o GPS às vezes dá uma volta muito grande, você consegue cortar um caminho aqui e ali, agilizar um pouco as coisas, mas no geral o Google Maps vai te dar as indicações. Então você vai, recebe ali o pedido, vai preparar, ajudar a montar ou não, vai depender ali do movimento, mas se você precisar, aparece na tela do aplicativo ali da própria lanchonete. Você vai montar o teu pedido ali, eles têm uma case, né, uma mochila, que ela fica num aparelho lá que mantém a base dela quente, então o lanche vai sempre quente para o cliente. Agora no verão nem tanto, mas no inverno eu tenho certeza que é fundamental, então sempre chega o lanche quente para o cliente. Você tem um tempo ali, né, para entregar e tal, mas eles fazem ali umas médias e a gente ganha também um percentual por entrega. Então a gente ganha um salário por hora, né? Eu tenho um contrato diretamente com o Burger King, então eu sou funcionário do Burger King, tenho o meu salário por hora e tem uma taxa também que eu ganho por cada entrega, né? Alguns cêntimos aí por entrega feita. E aí eu trabalho, geralmente sempre sou eu e mais um entregador. Em dias de pico, final de semana eu acredito que até tenham mais, eu não sei muito bem como é que funciona, eu nunca trabalhei isso nos finais de semana. Enfim, ajudo a montar, ponho no baú da moto, parto para entrega, chego lá, o cliente recebe, a gente fecha o pedido ali e retorna para a lanchonete. Uniforme eles dão, a única coisa que eles não dão é bota, mas capacete é com eles, calça, camisa, é tudo com eles. É obrigatório usar casaco mesmo no verão, e é complicado porque eu chego lá, tá muito quente ainda, que o sol vai se pôr lá quase 10 horas da noite, então a gente tem que trabalhar com aquele casaco, é bem quente, é bem complicado, mas enfim, são ossos do ofício. E no mais, eu acho que é isso, acho que não tem muita, né, assim, questões a mais. Como eu disse, como é um trabalho em que eu não tenho que me preocupar muito com moto, consumo, sei lá, manutenções, é um trabalho que se torna mais simples. Eu acho que a maior dificuldade ali é administrar a quantidade de pedidos. Às vezes acontece sair 4, 5 pedidos numa puxada só. Você tem que ali prestar bastante atenção na montagem, né, para você não mandar as coisas erradas de um cliente para o outro. E nas entregas em si, não correr, né, é uma coisa assim que minha mãe sempre se preocupou muito. Pô, mas vai trabalhar de entregador, de motoboy, é perigoso. Aqui em Portugal, pessoal, se respeita muito mais as leis de trânsito que no Brasil. E assim, eu vejo os entregadores, não só do Burger King, mas de outros serviços. Aqui em Barcelos é muito forte o McDonald's. McDonald's, assim, bomba de entregadores. Quem é de Barcelos sabe que os entregadores ficam tudo ali em frente ao McDonald's para fazer os pedidos, é onde mais sai. Burger King, McDonald's, o Pizza Hut, o do frango lá com a KFC, é tudo meio que próximo. Então os entregadores ficam meio que ali, naquela região, mas 99,9% das vezes você vai ver eles fazendo entregas do McDonald's. Então tu não vê os caras assim igual no Brasil, aquela loucura que ele corre, os caras andando igual malucos. Assim, os entregadores aqui, às vezes, até eu mesmo, eu brinco assim, pô, tô até meio apavorado demais e não tem necessidade de querer correr tanto. O fluxo, né, assim, as entregas são muito mais tranquilas, né, o campo de atendimento aqui não é enorme, então a gente não faz viagens tão longas, e o trânsito em si é tranquilo, então eu diria até seguro. As motos lá são elétricas, equivalentes a 50 cilindradas e 125 cilindradas. As de 50 realmente vai ficar ali na casa dos 40, 50 km por hora máximo. As 125 vai até 80 km também no máximo de velocidade. Então, assim, é bem tranquilo. E aqui, em relação às motos, o mais comum são as scooters. É o mais comum que você vai ver. No Brasil, a gente tem, eu acho que a moto que impera dos entregadores, dos motoboys, são as CGs, né? 160, enfim, 150, 125, ainda deve encontrar aí a galera usando. Mas no mais comum são as 160. Aqui não, aqui geralmente é sempre scooter que você vai ver a galera usando, é o mais comum entre os entregadores. E nisso, né, se você chega aqui, às vezes pensa em ser entregador, às vezes não tem muita experiência, não tem prática. Aqui as motos até 125, se você tiver só carteira B, você pode utilizar. Então, pô, eu nunca fui estafeta, eu nunca fui entregador, muita motoboy no Brasil, quero chegar lá e quero enfim, desenrascar com isso. Beleza, você vai conseguir, e eu acredito que você não vai ter dificuldade nesse sentido, porque o serviço em si ele é bem tranquilo. Eu diria que o que eu tenho passado ali mais dificuldades são gelados,
preparar os gelados, porque tem vários nomes e várias formas de preparar. Então, assim, eu apanho um pouquinho ainda com isso. O restante, sim, dos pedidos de bebida e tal, aparece na tela, aparece na nota, você só tem que conferir ali, fechar a embalagem e entregar. E às vezes eu sofro um pouquinho quando é um cliente, né, que não é português, que vai falar, enfim, inglês, pelo meu inglês ser ruim. Então, às vezes eu vou precisar ligar para pedir uma referência, às vezes o local de entrega, porque acontece do Google Maps ali te dá um endereço e às vezes te dá numa rua de trás ou alguns números à frente. A gente, né, tem essa questão de quanto mais rápido entregar, melhor ali o score ali, vamos dizer assim, no sistema lá do Burger King. Então, a gente já chega, liga para o cliente, já pergunta. Se for um estrangeiro, a gente pena, eu no meu caso, peno um pouquinho porque eu não falo inglês. Mas no geral é isso, eu acho que a maior dificuldade é essa. E aí tem a questão do inverno. Eu já conversei, né, lá com o pessoal e eles falaram, no inverno é complicado, você chega todo molhado, é frio o tempo todo. Então tem dias aqui que a gente às vezes pega semanas de chuva mesmo, assim, todo dia chovendo. E aí vamos ver como é que vai ser. Eu trabalhava em Famalicão, então eu ia todo dia de moto para Famalicão, pegava chuva todos os dias, mas assim, era aquele período ali, era, sei lá, 30 minutos, 40 no máximo, chegava lá, trocava de roupa, ia trabalhar, só à noite que eu ia sofrer com o clima de novo. Ali não, ali vão ser 4 horas praticamente seguidas debaixo de chuva, vamos ver como é que vai ser. Mas assim, tem que estar preparado, né, tem que estar prevenido em relação a roupas. Eu já tenho, né, já tinha comprado, eu tenho segunda pele, eu tenho a calça, tenho a camisa, então vai ali ter que ser uma bota já impermeável, uma meia mais grossa, luva, porque realmente o frio é muito intenso. Então, se você vem do Brasil, tem ideia de sexta-feira, você vai chegar aqui, já se planeja para comprar um equipamento de calor bom. Compra uma luva boa. Eu comprei aquelas luvas do AliExpress que são para prender no próprio guidão da moto. É horroroso, é um item feio, mas é super tranquilo de usar, não é difícil. E às vezes o meu medo, que era às vezes acontecer alguma coisa, eu ter que tirar a mão correndo do guidão, é muito rápido. Você consegue tirar e colocar a mão com muita facilidade. Se torna um pouco complicado se você colocar uma outra luva muito grossa. Então, se você colocar uma luva muito grossa na mão e querer colocar a luva que fica no guidão, já se torna um pouquinho mais complicado. Mas se for só ela ali com uma luva fininha ou sem luva nenhuma, pô, dá para enfiar a mão super de boa. Capacete, existem aqueles protetores que a gente coloca meio que no pescoço, também é interessante ter, porque o vento, né, o frio no rosto é bem intenso. Uma touca ninja vai ajudar bastante também. E ali, uma segunda pele, né, que é a calça e a camisa, que elas são fininhas. A própria calça do Burger King é uma calça grossa. E o casaco que eles fornecem também, ele tem um forro. Então tem um forro de inverno e tem um forro normal e uma capa de chuva. Aí a capa de chuva eu recomendo que você invista numa capa boa. Se você vem com essa intenção do Brasil e já conhece as marcas aí, compre no Brasil. Ou se chegar aqui, compra aqui, mas compra uma marca boa, compra uma parada que é bem resistente, porque você vai ficar muito tempo na chuva, né? Se for dependendo do teu trabalho aí social, eu quero trabalhar só como estafeta, você vai passar às vezes o dia todo, né? Dependendo da região do país que você for, acho que quase Portugal inteiro no inverno sofre com chuva. Então você vai ter que se preocupar com isso, prevenir quanto a isso. E assim, tô gostando, tô achando legal, eu me amarro andar de moto, eu amo andar de moto, então quando eu tô fazendo as entregas é o melhor momento do meu trabalho. Que eu tô rodando, eu tô vendo gente, enfim, vejo o trânsito, a hora passa rápido. É chato mesmo quando eu tenho que ficar dentro da lanchonete ali, porque eu tenho que ficar parado e meio que procurando o que fazer. Então eu vou ali, vou varrer um chão, vou ajudar a limpar algum lugar, vou recolher o lixo, enfim, vou fazer alguma coisa ali para passando o tempo, secar uma bandeja, enfim. Vou fazer algo para não ficar ocioso, até porque os gerentes ali vão ficar no meu pé também, vendo quem está parado ou não. Mas quando eu estou fazendo as entregas é super legal. Então, se você vem para cá, nunca foi estafeta, nunca foi entregador no Brasil, o que eu posso te dizer da experiência que eu estou tendo é muito tranquilo em relação à segurança, porque o trânsito eu considero mais seguro, pelo menos aqui, eu não sei assim, Lisboa ou Porto, que são cidades grandes, naturalmente você tem que tomar um pouco mais de atenção, porque é um trânsito teoricamente um pouco mais acelerado. Mas assim, nos pequenos freguesias, cara, é super de boa, o trânsito não é nenhuma correria, não é nenhuma loucura, os estafetas andam seguindo a lei ali, bem tranquilo, o serviço em si é bem de boa, só que se você for trabalhar por conta própria, você vai ter que ali comprar uma moto e também fazer os recibos vezes. Então, dependendo de como você chega, se você vem com visto de procura de trabalho, não dá, porque você tem que ter um trabalho subordinado. Quando você, igual no meu caso, ali até no Burger King é subordinado porque tem um contrato, como eu falei, eu sou funcionário do próprio Burger King. Agora, se você for trabalhar para o Uber Eats ou Globo, você vai ter que fazer por recibos verdes. E aí, naturalmente, você não vai ter o contrato de trabalho. Então, num primeiro momento, não vai dar. Mas se for um Burger King da vida, ou se for, acho que a Telepizza também, que é uma empresa que tem aqui em Barcelos, tem em Famalicão, eles também têm serviço de entrega, mas eu acho que eles também têm que ser por recibos verdes. Eu acho que eles não fazem contrato. Não tenho certeza também, só estou aqui levantando uma hipótese.
Então, se for um trabalho de entrega em que você tem um contrato, beleza, tranquilo, você vai poder fazer tranquilamente. Se não, você vai ter que abrir recibos verdes, aí você vai ter que primeiro conseguir um trabalho subordinado em algum outro lugar para a questão da legalização para quem vem com visto para de trabalho. De resto, não, você consegue aí de boa. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se trouxe aí alguma informação legal, peço a vocês que deem um like, se inscrevam no canal e compartilhem aí para quem tem interesse, enfim, de conhecer aí esse trabalho de estafetagem aqui em Portugal. Beleza? Um abraço, valeu, fui!